Existe um bloqueio invisível entre você e o dinheiro. Um bloqueio que não está na sua conta bancária, não está na economia, não está no mercado de trabalho. Esse bloqueio está dentro de você, instalado profundamente nas camadas do seu subconsciente quando você viveu a pobreza, quando você sentiu a falta, quando você experimentou a dor da escassez. E agora, mesmo que você trabalhe duro, mesmo que você tente todas as estratégias, o dinheiro não flui. Ele chega devagar, sai rápido, nunca fica. Porque o bloqueio permanece ativo, sabotando silenciosamente cada esforço seu. Mas hoje, você vai descobrir exatamente como Florence Scovel Shinn identificou esses bloqueios criados pela pobreza e desenvolveu um método cirúrgico para removê-los completamente, liberando o fluxo natural de abundância que sempre foi seu direito. Fique até o final, porque vou te entregar o protocolo exato que dissolve as marcas da pobreza e transforma você em canal aberto para a prosperidade. Imagine uma mangueira de jardim. Uma mangueira conectada a uma fonte de água abundante e inesgotável. Mas ao longo da mangueira existem nós, torções, obstruções. A água tenta passar, mas os nós bloqueiam. Ela sai em gotículas fracas quando deveria sair em jato poderoso. A fonte está lá, a água existe, mas os nós impedem o fluxo. Sua situação financeira é exatamente assim. O universo é fonte infinita de provisão. A abundância existe. Mas a pobreza que você viveu criou nós energéticos, emocionais, psicológicos. E esses nós estrangulam o fluxo. Você pode estar conectado à fonte, mas enquanto os nós existirem, você só recebe gotículas. E vive se perguntando por que outras pessoas parecem ter jatos abundantes enquanto você luta por gotas. A diferença não é a fonte, é a ausência de nós. E hoje você vai aprender exatamente como desfazer cada nó que a pobreza amarrou em você. Florence Scovel Shinn trabalhava com pessoas de todas as origens, mas ela notou algo consistente e devastador. Pessoas que cresceram em abundância e perdiam tudo, geralmente recuperavam rápido. Mas pessoas que cresceram na pobreza, mesmo quando conseguiam ganhar bem, raramente prosperavam de verdade. O dinheiro chegava e evaporava. Havia sempre uma emergência, sempre um imprevisto, sempre algo que consumia tudo. E Florence percebeu que não era azar, era programação. A pobreza havia gravado códigos profundos no subconsciente dessas pessoas. Códigos que diziam: dinheiro não fica comigo, abundância não é para mim, eu não sou digno de ter, segurança financeira é ilusão. E enquanto esses códigos estivessem ativos, não importava quanto dinheiro entrasse, ele sempre encontraria uma saída. Florence desenvolveu o que ela chamava de reprogramação de códigos de pobreza. Um processo sistemático para identificar, desativar e substituir completamente a programação instalada pela escassez vivida. Você já reparou que existe um teto invisível na sua vida financeira? Você chega até certo ponto e não consegue passar. Você ganha até certo valor e algo sempre acontece. É como se houvesse um limite pré-programado. Florence descobriu que quando você cresce na pobreza, seu subconsciente registra o nível máximo de recursos que sua família tinha. E esse nível se torna seu termostato financeiro. Quando você tenta ultrapassar, alarmes internos disparam. Ansiedade, sabotagem, medo. E você inconscientemente faz escolhas que te puxam de volta para o nível familiar. Porque para o subconsciente primitivo, familiar é seguro, mesmo que familiar seja doloroso. E desconhecido é perigoso, mesmo que desconhecido seja próspero. Você está lutando contra uma força invisível que te puxa constantemente de volta para a pobreza conhecida. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que Florence ajudou a quebrar completamente os bloqueios instalados pela pobreza e finalmente prosperarem de forma consistente e permanente. Helena tinha 41 anos quando procurou Florence. Ela havia crescido em extrema pobreza, fome real, roupas doadas, humilhação constante na escola por não ter o que outras crianças tinham. Ela jurou para si mesma que quando crescesse, seria diferente. E ela trabalhou ferozmente. Estudou. Se formou. Conseguiu emprego excelente. Estava ganhando bem. Mas havia um problema devastador. Helena não conseguia gastar dinheiro em si mesma. Ela via algo que queria e sentia náusea ao pensar em comprar. Ela usava roupas velhas, comia comida barata, vivia em apartamento minúsculo, enquanto sua conta bancária crescia porque ela não gastava nada. E ela estava profundamente infeliz. Ela pensava que estava sendo prudente, inteligente, responsável. Mas Florence identificou a verdade.
Helena estava presa na identidade de pobre. Gastar em si mesma parecia traição. Parecia que ela estava se tornando uma das pessoas que a humilharam na infância. Parecia perigoso, errado, impossível. Florence a ajudou a ver que ela não estava honrando seu passado, vivendo como se ainda estivesse na pobreza. Ela estava apenas perpetuando a prisão. Florence ensinou Helena algo poderoso. Você pode respeitar de onde veio, sem permanecer lá. Você pode lembrar da luta sem revivê-la eternamente. Seu eu de 8 anos que passou fome não quer que você passe fome agora. Ela quer que você viva plenamente. Helena fez um exercício. Ela escreveu uma carta para si mesma criança. Nessa carta ela disse: eu quebrei o ciclo. Você não precisa mais sofrer através de mim. Eu vou viver bem. Eu vou ter coisas boas. Não por arrogância, mas por honra ao seu sofrimento. Você lutou para que eu pudesse ter. E agora eu vou ter. Por nós duas. Helena chorou por horas escrevendo e lendo essa carta. Algo quebrou. Ela começou pequeno. Comprou uma blusa bonita. Sentiu náusea, mas usou. Depois um jantar bom em restaurante decente. Depois arrumou o apartamento com móveis confortáveis. Cada passo era desconfortável, mas ela continuou. Florence a fez decretar diariamente: eu mereço conforto. Eu mereço beleza. Eu mereço abundância. Viver bem não me torna má pessoa. Levou 1 ano de trabalho consistente, mas Helena se transformou. Ela não apenas gasta em si mesma agora sem culpa, ela também usa parte da prosperidade para ajudar crianças em situação que ela viveu. Ela criou um fundo de bolsas de estudo. Ela quebrou o bloqueio, e o dinheiro que estava parado começou a fluir, para ela e através dela. E o fluxo trouxe alegria que a acumulação nunca trouxe. Depois temos Rodrigo. Rodrigo cresceu pobre, mas não extremamente pobre. Classe trabalhadora. Seu pai era operário. Trabalhava 60 horas por semana e mal conseguia pagar as contas. E havia uma narrativa muito forte na família. Trabalho duro não leva a lugar nenhum. O sistema é corrupto. Ricos exploram pobres. Você pode trabalhar até morrer e nunca vai melhorar. Rodrigo absorveu isso profundamente. E agora, adulto, ele tinha um padrão destrutivo. Ele começava empregos ou projetos com entusiasmo. Mas assim que o trabalho ficava difícil, ele desistia. Ele mudava de emprego constantemente. Ele começava negócios e abandonava antes de darem frutos. E ele sempre tinha uma desculpa. O chefe era injusto, os clientes eram exploradores, o mercado era impossível. Ele estava vivendo exatamente a profecia que absorveu na infância. Trabalho duro não leva a nada. Então por que tentar? Florence identificou o bloqueio. Descrença aprendida. Rodrigo não acreditava que esforço geraria resultado. Então ele inconscientemente sabotava antes de ser comprovadamente fracassado. Era melhor desistir do que tentar plenamente e falhar, porque desistir ele podia controlar. Fracasso total era aterrorizante. Florence o confrontou duramente. Você está vivendo a vida do seu pai através de você. Você não é seu pai. O mundo dele não é seu mundo. As escolhas dele não são suas escolhas. Você está usando a derrota dele como desculpa para não tentar. E isso não é lealdade. Isso é covardia disfarçada de realismo. Rodrigo ficou com raiva, mas Florence continuou. Ela o fez fazer um exercício brutal. Listar todas as vezes que ele desistiu e perguntar honestamente: eu desisti porque era impossível ou porque eu tinha medo de tentar plenamente e falhar? A honestidade foi dolorosa. Em quase todos os casos, ele desistiu por medo, não por impossibilidade real. Florence ensinou Rodrigo um decreto poderoso. Eu não sou meu pai. Eu vivo em época diferente, com oportunidades diferentes, com escolhas diferentes. Meu esforço pode e vai gerar resultados. Eu me dou permissão para tentar plenamente sem garantia de sucesso. E ele fez algo corajoso. Escolheu um projeto. Comprometeu-se a não desistir por 1 ano, não importa o que acontecesse. Os primeiros meses foram um inferno. Toda a fibra dele gritava para desistir, para confirmar que ele estava certo, que trabalho duro não levava a nada. Mas ele continuou, dia após dia. E algo aconteceu. O negócio começou a funcionar. Não explosivamente, mas consistentemente. E pela primeira vez na vida, Rodrigo experimentou algo que ele nunca acreditou ser possível. Esforço consistente, gerando resultado consistente. Isso quebrou a programação. Hoje ele tem um negócio estável há 4 anos. E ele ensina outros filhos de trabalhadores que herdaram a mesma descrença. Ele prova que o passado não determina o futuro, a menos que você deixe. E então temos Marina. Marina cresceu com mãe solteira que fazia 3 empregos para sustentar 4 filhos. Elas sempre tiveram comida, mas nunca sobrou nada.
E Marina viu a mãe se matar de trabalhar. Viu a exaustão, viu as lágrimas, viu o sacrifício constante. E Marina criou uma associação profunda. Ganhar dinheiro significa sofrimento, significa sacrificar saúde, relacionamentos, alegria. Significa se matar de trabalhar como a mãe. E embora Marina conscientemente quisesse prosperidade, inconscientemente ela a rejeitava. Porque prosperidade, na mente dela, vinha com um preço que ela não estava disposta a pagar. Então ela sabotava. Ela aceitava apenas trabalhos que pagavam pouco. Ela nunca pedia aumento. Ela recusava oportunidades que exigiriam mais dela. E vivia presa em mediocridade financeira. Não por falta de capacidade, mas por associação tóxica entre dinheiro e sofrimento. Florence a ajudou a ver a distorção. Ela perguntou a Marina: sua mãe sofreu porque tinha dinheiro ou porque não tinha dinheiro suficiente? Marina parou. A resposta era óbvia. A mãe sofreu porque não tinha o suficiente. Se ela tivesse tido mais dinheiro, ela não teria precisado de 3 empregos. Ela teria trabalhado menos, não mais. O problema não foi dinheiro, foi falta de dinheiro. Mas a mente de Marina havia distorcido a causa. Florence ensinou Marina a separar dinheiro de sofrimento. Ela a fez pesquisar e encontrar exemplos de pessoas que ganhavam bem e viviam equilibradas. Pessoas que prosperavam sem se matar. E para cada exemplo, Marina escrevia: prosperidade não requer sacrifício da minha humanidade. Eu posso ter dinheiro e ter vida. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Levou meses de reprogramação, mas Marina começou a aceitar oportunidades melhores. Ela mudou para emprego que pagava 50% mais. Sim, tinha mais responsabilidade. Mas ela estabeleceu limites saudáveis. Ela não se matava de trabalhar. Ela tinha horários. Ela tinha vida. E percebia, surpresa, que isso era possível. Ela podia ganhar bem e dormir bem. Podia prosperar e ter relacionamentos. Podia ter dinheiro sem repetir o martírio da mãe. A associação foi quebrada. E hoje Marina tem seu próprio negócio de consultoria. Ela ganha em um mês o que a mãe ganhava em um ano. E trabalha 4 dias por semana. Ela provou para si mesma que a história pode ser reescrita. Você vê o padrão nessas 3 histórias? 3 tipos diferentes de bloqueios criados pela pobreza. Helena não conseguia gastar. Rodrigo não conseguia persistir. Marina não conseguia aceitar a abundância. Mas todos vinham da mesma raiz. Programação instalada pela escassez vivida. E em cada caso, a transformação exigiu identificar o bloqueio específico, confrontar a origem e reprogramar conscientemente através de decretos e ações que provassem que a nova narrativa era possível. Agora, como você identifica qual bloqueio específico a pobreza instalou em você? Porque existem pelo menos 7 bloqueios principais que escassez vivida cria, e você provavelmente tem vários operando simultaneamente. Bloqueio 1. Identidade de pobre. Você cresceu pobre e internalizou isso como quem você é, não apenas como circunstância temporária. Sinais. Você se sente impostor quando tem sucesso. Você sabota quando as coisas vão bem. Você se descreve como pobre mesmo quando objetivamente não é mais. Você sente que prosperidade é traição às suas origens. Bloqueio 2. Teto financeiro. Seu subconsciente tem um limite baseado no máximo que sua família teve. Sinais. Você chega até certo valor e sempre perde. Você não consegue ultrapassar o salário que seu pai tinha, ajustado pela inflação. Você sente ansiedade extrema quando ultrapassa o limite familiar. Você inconscientemente gasta ou perde quando acumula acima do teto. Bloqueio 3. Culpa do sobrevivente. Você prospera enquanto família ou pessoas da sua origem continuam lutando. Sinais. Você se sente mal quando tem mais que seus pais ou irmãos. Você dá dinheiro compulsivamente para não ter mais que outros. Você esconde sua prosperidade. Você sabota sucesso para não deixar ninguém para trás. Bloqueio 4. Medo de perder. Você viveu a perda e agora tem terror de que tudo desapareça novamente. Sinais. Você vive em ansiedade constante sobre dinheiro, mesmo quando objetivamente está bem. Você acumula obsessivamente e não consegue desfrutar. Você toma decisões baseadas em pânico em vez de estratégia. Você evita qualquer risco mesmo quando calculado. Bloqueio 5. Descrença em esforço. Você viu pessoas ao seu redor trabalharem duro e não prosperarem. Sinais. Você começa coisas e desiste rapidamente. Você acredita que trabalho duro não leva a nada. Você procura atalhos porque esforço parece fútil. Você tem cinismo profundo sobre meritocracia. Bloqueio 6. Associação dinheiro-sofrimento.
Você associa ganhar dinheiro com sacrifício extremo e perda de qualidade de vida. Sinais. Você recusa oportunidades que pagariam mais porque acha que exigiriam sacrifício insuportável. Você vive abaixo da sua capacidade por medo do preço. Você romantiza a pobreza como mais autêntica ou mais feliz. Bloqueio 7. Vergonha crônica. Você sente vergonha profunda de ter sido pobre, e isso cria energia de indignidade. Sinais. Você esconde sua origem. Você mente sobre seu passado. Você não se permite ter coisas boas porque não se sente merecedor. Você vive como se ainda precisasse provar seu valor. Florence criou uma técnica de 7 passos, especificamente para desbloquear o fluxo de dinheiro em pessoas que cresceram na pobreza. Vou te entregar essa técnica agora com cada passo detalhado. Passo 1. Mapeamento de memórias. Você precisa identificar as memórias específicas de escassez que criaram os bloqueios. Pegue um caderno, escreva o título, Minhas Memórias de Pobreza. E então liste todas as memórias que você tem relacionadas à falta. Não censure, não minimize, deixe sair. A vez que não teve presente de aniversário, a vez que passou fome, a vez que foi humilhado na escola, a vez que sua mãe chorou porque não tinha dinheiro, a vez que a luz foi cortada. Tudo. Quanto mais você escreve, mais você traz à superfície. E o que está na superfície pode ser curado. O que permanece enterrado continua te controlando. Passo 2. Identificação de mensagens. Agora, para cada memória, você pergunta: que mensagem sobre dinheiro essa experiência me ensinou? Que conclusão eu tirei? E você escreve: a vez que não tive presente me ensinou. Eu não sou importante. Não mereço ter coisas boas. A vez que minha mãe chorou me ensinou. Dinheiro é fonte de dor. Nunca há o suficiente. A vez que meu pai trabalhou até a exaustão me ensinou. Ganhar dinheiro significa destruir sua saúde. Você está extraindo as crenças que foram instaladas. Essas crenças são o código de programação que está rodando no seu subconsciente há décadas. Agora você as vê. E ver é o primeiro passo para desinstalar. Passo 3. Desafio de crenças. Agora você vai desafiar cada crença. Para cada mensagem que você extraiu, você escreve: essa crença é universalmente verdadeira ou foi apenas minha experiência específica? E você procura contra-exemplos. Você acha pessoas que vieram da pobreza e prosperaram sem sofrimento. Você encontra pessoas que têm dinheiro e são felizes. Você pesquisa dados que mostram que esforço pode gerar resultado. Você está desmantelando a narrativa absoluta que a pobreza instalou. Você está criando dúvida saudável nas crenças limitantes. E dúvida abre espaço para nova possibilidade. Passo 4. Criação de novas narrativas. Agora você vai escrever narrativas alternativas. Para cada crença antiga, uma nova verdade. Antiga: eu não mereço ter. Nova: eu mereço abundância tanto quanto qualquer ser humano. Minha origem não determina meu valor. Antiga: nunca há o suficiente. Nova: o universo é abundante. Escassez foi minha experiência passada, não lei universal. Antiga: dinheiro requer sacrifício da vida. Nova: eu posso prosperar e ter equilíbrio. As duas coisas são compatíveis. Você está escrevendo o novo código, e repetição instala código. Então você lê essas novas narrativas todos os dias, manhã e noite, por no mínimo 40 dias. Passo 5. Ação de ruptura. Aqui você toma ações específicas que simbolizam quebra com o passado. Ações que a versão pobre de você nunca faria. Se você cresceu nunca comendo fora, você vai a um restaurante bom e pede o que quiser sem olhar preço. Se você cresceu usando roupas velhas, você compra uma peça de roupa de qualidade. Se você cresceu em espaço apertado, você organiza seu ambiente atual de forma bonita e espaçosa. As ações não precisam ser caras, elas precisam ser simbólicas. Elas declaram: eu não vivo mais na pobreza, eu quebrei o ciclo. Cada ação de ruptura envia sinal poderoso ao subconsciente, e o subconsciente responde a símbolos mais que a palavras. Passo 6. Perdão e liberação. Aqui você perdoa todas as pessoas envolvidas nas suas memórias de pobreza. Não porque elas merecem, mas porque você merece liberdade. Você escreve: eu perdoo meu pai por não ter provido melhor. Eu perdoo minha mãe por me fazer sentir culpado. Eu perdoo a sociedade por me humilhar. Eu perdoo a mim mesmo por ter internalizado vergonha. E, crucialmente, você perdoa a pobreza em si. Você escreve uma carta para a pobreza. Obrigado por me ensinar resiliência, gratidão e empatia. Mas agora eu te liberto. Você não me define mais.
e você queima ou rasga essa carta. Liberação ritual é poderosa. Passo 7. Instalação de abundância. Agora você não apenas remove o antigo, você instala o novo ativamente. Você cria o que Florence chamava de âncoras de abundância. Objetos, lugares, atividades que representam prosperidade para você. Pode ser flores frescas na sua casa toda semana. Pode ser um café especial que você toma toda manhã em xícara bonita. Pode ser música específica que te faz sentir próspero. Você instala essas âncoras na sua vida diária. E sempre que interage com elas, você decreta: eu vivo em abundância. Eu mereço beleza. Eu prospero naturalmente. As âncoras treinam seu sistema nervoso para tolerar e se acostumar com a abundância. Agora tem camadas ainda mais profundas que Florence explorava. Ela falava sobre algo chamado lealdade inconsciente à pobreza. Quando você cresce pobre, especialmente em família ou comunidade unida, há lealdade tribal. Você é um de nós. E inconscientemente você acredita que se prosperar, você deixará de ser um de nós. Você será expulso da tribo. E para o cérebro primitivo, expulsão da tribo é sentença de morte. Então você sabota a prosperidade para manter pertencimento. Você permanece pobre para permanecer amado. Florence ensinava que você precisa conscientemente renegociar essa lealdade. Você senta em meditação e diz mentalmente para sua família, sua comunidade de origem: eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu vou prosperar. Não para abandoná-los, mas para mostrar que é possível. Não para me separar, mas para elevar todos através do exemplo. Minha prosperidade não é traição, é honra. É conclusão da jornada que vocês começaram. Eu carrego vocês comigo enquanto avanço. Esse diálogo interno consciente libera a culpa de lealdade que mantém você preso. Florence também ensinava sobre termostato financeiro. Ela usava essa metáfora porque é perfeita. Seu subconsciente tem uma temperatura financeira configurada baseada no que você viveu. Se você cresceu em família que ganhava o equivalente a 3.000 por mês, seu termostato está configurado para 3.000. Se você ganha menos, você se esforça para chegar lá. Se você ganha mais, você inconscientemente esfria as coisas para voltar ao set point. Como? Gastando impulsivamente, fazendo escolhas ruins, criando emergências, sabotando oportunidades. Qualquer coisa para voltar ao nível familiar. A solução? Você precisa manualmente ajustar o termostato. E você faz isso através de um exercício que Florence chamava de expansão gradual de limite. Você olha quanto você ganha agora, e você mentalmente aumenta 10%. Você passa 30 dias visualizando, sentindo, agindo como se você já ganhasse 10% a mais. Você engana o subconsciente, fazendo ele se acostumar com o novo nível. E quando você se acostuma energeticamente, o físico se ajusta. Oportunidades aparecem que te levam exatamente àquele valor. Então você aumenta mais 10%. E repete. Gradualmente, você reconfigura o termostato. Rápido demais, o subconsciente rejeita. Gradual, ele aceita. Existe um conceito que Florence ensinava, chamado rituais de transição. Quando você está quebrando identidade de pobre e assumindo identidade de próspero, você precisa marcar essa transição ritualmente. Porque rituais falam com o subconsciente de forma que lógica não fala. Florence recomendava criar uma cerimônia pessoal. Pode ser simples. Você pega um objeto que representa a sua pobreza passada, uma foto, uma roupa velha, um documento de dívida antiga, e você o queima ou enterra, declarando: esta fase está completa. Eu a honro e a liberto. E então você pega um objeto que representa a prosperidade futura, uma nota de dinheiro, uma imagem de objetivo alcançado, uma peça de roupa que representa quem você está se tornando, e você o coloca em lugar sagrado, declarando: esta é minha nova realidade. Eu a aceito e incorporo agora. Agora vamos falar sobre algo crucial, mas frequentemente ignorado: o papel da gratidão na quebra de bloqueios de pobreza. Pode parecer contraditório. Você viveu na falta e deveria ser grato? Sim. Mas não gratidão pela pobreza em si. Gratidão pelo que a pobreza te ensinou. Resiliência, criatividade, empatia, gratidão, humildade. Essas são qualidades que pessoas que nunca lutaram raramente desenvolvem profundamente. Florence dizia: a pobreza foi sua escola. Foi dura, mas te formou. Agora você se gradua. Você não nega a educação. Você a honra e segue em frente. Faça este exercício. Escreva: o que a pobreza me ensinou que é valioso?
E liste tudo. Ela me ensinou a valorizar cada real. Ela me ensinou que relacionamentos são mais importantes que coisas. Ela me ensinou a ser criativo com poucos recursos. Ela me ensinou compaixão por quem luta. Quando você extrai o valor, você remove o veneno. A pobreza deixa de ser apenas trauma para se tornar também professor. E você pode agradecer o professor e ainda assim deixar a sala de aula. Você aprendeu a lição. Agora você aplica em contexto de abundância. Florence também ensinava sobre modelos de possibilidade. Quando você cresce pobre, você raramente tem modelos de pessoas que saíram da pobreza e prosperaram de forma íntegra. Então você não vê caminho. Você não tem mapa. Florence recomendava procurar ativamente histórias de pessoas que fizeram a jornada que você está fazendo. Pessoas que vieram do mesmo lugar e chegaram onde você quer chegar. E estudar essas histórias. Não para copiar exatamente, mas para provar ao seu subconsciente: é possível. Outros fizeram. Logo, eu posso fazer. Cada história é tijolo removendo o muro de impossibilidade que a pobreza construiu na sua mente. Tem também o conceito de generosidade estratégica. Florence ensinava que quando você está quebrando bloqueios de pobreza, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é dar. Mas não dar de escassez, querendo provar que você é bom apesar de ter pouco. Dar de abundância, provando ao seu subconsciente que você tem o suficiente para compartilhar. Dar pequeno, mas consistente. Gorjetas generosas. Doações mensais. Ajuda financeira pontual para quem precisa. Cada ato de dar diz ao seu subconsciente: eu tenho, eu sou abundante, eu sou canal de prosperidade. E o subconsciente, recebendo essa mensagem repetida, ajusta sua realidade para corresponder. Mas crucial, generosidade não pode vir de autossabotagem. Não é dar até você ficar sem nada. Não é salvar todos enquanto você afunda. Isso é repetição de padrão de pobreza disfarçado de virtude. Generosidade estratégica é dar de sobra, não de essencial. É dar depois de suas necessidades básicas estarem cobertas. É dar para criar fluxo, não para criar depleção. Deixe-me te dar um protocolo de 40 dias especificamente desenhado para desbloquear fluxo de dinheiro em quem viveu pobreza. 40 dias, porque quebrar programação profunda requer tempo. Não espere milagre no dia 3. Confie no processo cumulativo. Dias 1 a 10, extração e mapeamento. Esses primeiros 10 dias são dedicados ao passo 1 e 2. Você escreve todas as memórias de pobreza. Você extrai todas as mensagens. Você traz tudo à luz. Pode ser doloroso, pode fazer você chorar. Deixe. Lágrimas são liberação. Paralelamente, você inicia um decreto matinal simples. Eu não vivo mais na pobreza. Eu quebro todos os bloqueios do passado. Eu permito que dinheiro flua até mim agora. 10 vezes ao acordar. Dias 11 a 20. Desafio e reprogramação. Agora você faz passo 3 e 4. Você desafia cada crença antiga. Você pesquisa contra-exemplos. Você escreve novas narrativas. E você lê essas novas narrativas 2 vezes por dia. Você também adiciona visualização de 5 minutos antes de dormir. Você se vê vivendo próspero, sentindo segurança financeira, experimentando fluxo. Você satura seu subconsciente com a nova possibilidade. Dias 21 a 30. Ação e ruptura. Aqui você implementa passos 5 e 6. Você toma uma ação de ruptura por dia, algo que simboliza quebra com pobreza. E você faz o trabalho de perdão. Você escreve cartas de perdão. Você as lê em voz alta. Você as queima. Você liberta energeticamente o passado. E você nota que cada dia você se sente mais leve, como se correntes invisíveis estivessem sendo cortadas uma por uma. Dias 31 a 40. Instalação e consolidação. Agora você faz passo 7. Você instala âncoras de abundância. Você ajusta seu termostato financeiro. Você pratica generosidade estratégica. Você está vivendo como pessoa próspera mesmo antes de toda manifestação física estar completa, porque você entendeu o segredo. Você não prospera para se tornar próspero. Você age próspero para prosperar. O ser precede o ter. No 40º dia, você faz sua cerimônia de transição. Você escolhe um momento especial. Acende velas se quiser. Você queima ou enterra símbolo do passado de pobreza. E você declara em voz alta: eu concluo o ciclo de pobreza hoje. Eu honro tudo que aprendi. Eu agradeço pela resiliência que desenvolvi. E agora eu avanço. Eu me torno canal de abundância. Dinheiro flui para mim e através de mim.
Eu prospero consistentemente, permanentemente, alegremente. O bloqueio está dissolvido. O fluxo está aberto. E assim é. E você sente isso. Corpo inteiro, mente inteira, alma inteira. Florence documentava transformações que pareciam impossíveis. Um homem que passou 40 anos preso em pobreza aplicou o protocolo e em 18 meses triplicou sua renda. Uma mulher que sabotava todo o sucesso por culpa familiar quebrou o padrão e construiu um negócio próspero. Um jovem que herdou descrença total em esforço transformou-se em empreendedor consistente. Em cada caso, nada mudou externamente primeiro. Eles mudaram internamente. E então o externo se reorganizou para corresponder ao interno. Sempre nessa ordem. Tem um conceito final que preciso te dar. Florence chamava de identidade de transição. Quando você está deixando de ser pobre e tornando-se próspero, há um período intermediário desconfortável, onde você não é mais um, mas ainda não é totalmente o outro. Você está no meio, e o meio é confuso. Você tem dias onde sente que mudou completamente, e dias onde sente que está fingindo. Isso é normal. Isso é parte do processo. Florence dizia: não julgue o processo pelo dia mais difícil. Julgue pela tendência geral. Você está melhor que estava há um mês? Há 3 meses? Se sim, você está no caminho. Continue. E aqui está a verdade mais profunda de todas. A pobreza que você viveu não é maldição. É capítulo. Capítulo doloroso, mas não definitivo. Você não está condenado a viver nela para sempre porque começou nela. Você pode escrever capítulos novos, mas você precisa pegar a caneta. Você precisa conscientemente dizer: a história está mudando agora. Eu sou o autor. E eu escolho abundância. Florence viveu e morreu provando que origem não é destino, que você pode vir da mais profunda escassez e chegar à mais plena abundância. Mas não acontece acidentalmente. Não acontece apenas trabalhando duro externamente. Acontece fazendo o trabalho interno corajoso de desarraigar as sementes de pobreza que foram plantadas na sua psique e plantar novas sementes de prosperidade. Então aqui está seu chamado para a ação. Você vai continuar carregando a pobreza como identidade mesmo depois de ter deixado de viver nela fisicamente? Você vai permitir que o passado continue ditando seu futuro? Ou você vai fazer o trabalho de liberação que te permite finalmente prosperar, do jeito que sempre foi possível, mas estava bloqueado? Comece hoje, agora. Pegue um caderno. Escreva sua primeira memória de pobreza. Extraia a primeira mensagem. Desafie a primeira crença. Diga seu primeiro decreto de reprogramação. E então, dia após dia continue, com honestidade brutal sobre o passado, com compaixão profunda por você que sobreviveu, com determinação inabalável de quebrar o ciclo. E quando você fizer isso, quando você remover todos os nós que a pobreza amarrou na sua mangueira energética, você vai experimentar algo extraordinário. Dinheiro começará a fluir, não em gotículas fracas, mas em jato poderoso e consistente, porque a fonte sempre esteve lá. Sempre foi abundante. Você só precisava remover os bloqueios. E agora você removeu. Então respire fundo. Coloque a mão no coração. Sinta o batimento. Isso é vida. Isso é possibilidade. Isso é poder criativo. E declare comigo: eu quebro todos os bloqueios que a pobreza instalou em mim. Eu desinstalo toda a programação de escassez. Eu liberto toda a identidade de pobre. Eu perdoo todo o passado. E eu avanço agora para a abundância consistente, permanente e alegre. O fluxo está desbloqueado. O dinheiro flui naturalmente para mim. Eu prospero. E assim é. O rio está fluindo livre. Os nós foram desfeitos. A mangueira está desobstruída. E você agora é canal aberto para a provisão infinita do universo. A jornada da pobreza para a prosperidade não é apenas sobre ganhar mais dinheiro. É sobre se tornar pessoa diferente. Pessoa que não carrega mais as correntes do passado. Pessoa livre para criar futuro novo. Bem-vindo à liberdade. Bem-vindo ao fluxo. Bem-vindo à sua nova história. Ela começa agora.